José Leonardo, hoje o nosso príncipe completa seu primeiro aninho de vida. Dá para acreditar como passou rápido? Parece que foi ontem que a gente viu os primeiros registros desse bebê encantador e agora já estamos aqui celebrando essa data tão especial. Logo cedo, Virgínia mostrou toda a família reunida em um momento lindo, cantando parabéns para o pequeno. Foi pura emoção, com direito a muito amor e alegria para marcar essa manhã inesquecível. Mas é claro que as seguidoras, sempre atentas, não deixaram nada passar. Nos comentários, muitas sentiram a ausência do papai Zé Felipe na comemoração. Cadê o Zé nesse dia tão importante? Questionou uma. Outra completou. Faltou o papai para ficar perfeito. Felicidade, muitos anos de vida.